Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso assunto bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o primeiro mártir. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo os irmãos a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia. E me desculpar porque ontem não consegui fazer o vídeo do capítulo 9. Se for rapidinho esse daqui, eu faço um resumo do capítulo 9 no final. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o primeiro mártir cristão. Estevão, o principal dos 7 diáconos, era homem de profunda piedade e grande fé, posto que judeu de nascimento, falava a língua grega e estava familiarizado com os usos e costumes dos gregos. Achou, portanto, a oportunidade de pregar o evangelho da sinagoga dos judeus gregos. E aqui um ponto importante para a gente tirar da vida de Estevão. Ele estava familiarizado com os usos e costumes dos gregos, e então ele usou essa facilidade que ele tinha de já conhecer os usos e os costumes dos gregos para pregar a eles, para levar a mensagem do evangelho a eles. Muitas vezes aí vocês estamos inseridos em um meio em que estamos familiarizados com tudo que acontece ali, às vezes no nosso lar, às vezes no nosso trabalho, às vezes na nossa profissão, se a gente consegue ter algum contato com outras pessoas, a gente consegue usar isso para evangelizar. Uma lição que devemos aprender com Estevão. Se temos um conhecimento de costumes das pessoas à nossa volta, fica mais fácil levarmos a mensagem do evangelho a elas. Vendo os sacerdotes e príncipes o poder que acompanhava a pregação de Estevão, encheram-se de ódio atroz. Em vez de se render às provas que ele apresentava, resolveram fazer silenciar sua voz, matando. E aqui um ponto importante. Quando a nossa voz incomodar as pessoas ao redor, quando as pessoas não quiserem se render ao Espírito, por mais que a palavra esteja demonstrando a verdade para elas e elas não quiserem aceitar, iremos sofrer a perseguição. Se não estamos sofrendo perseguição, ou todas as pessoas estão sedentas pelo Espírito e estão aceitando a mensagem, ou não estamos levando a mensagem. Será que eu e você, em nossas vidas, estamos sofrendo perseguição? Ou estamos sem levar a mensagem? Saulo de Tarso estava presente quando Estevão foi julgado e tomou parte importante contra Estevão. Trouxe o peso da eloquência e a lógica dos rabis a atuarem no caso, para convencer o povo de que Estevão estava pregando doutrinas enganadoras e perigosas. Mas em Estevão encontrou quem tinha plena compreensão dos propósitos de Deus em propagar o evangelho a todas as nações. Mesmo Saulo de Tarso, que cheio da eloquência, cheio da sabedoria dos líderes judeus da época, não conseguiu provar aquilo que ele queria, de mostrar que Estevão estava enganando, que estava ensinando doutrinas erradas, que estava prejudicando as pessoas com doutrinas erradas, perigosas, que iam levar elas para o mau caminho. Estevão simplesmente falava e pregava a verdade, e as palavras não vinham dele, mas o Espírito Santo ia colocando-as na boca dele, e ele falava aquilo exatamente que tinha que falar para causar boa impressão, para mostrar quem de fato é Deus para aquelas pessoas que não queriam aceitar. E isso impressionava a cada um dos que estavam ali presentes. Como não conseguiram os sacerdotes e príncipes prevalecer contra a sabedoria de Estevão, clara e calma, decidiram fazer dele uma lição, e enquanto assim satisfaziam seu ódio vingativo, impediram outros pelo medo de adotarem sua crença. Então aqui 2 pontos importantes. Primeiro aqui, como não conseguiram prevalecer os sacerdotes e príncipes contra a sabedoria de Estevão. Quando estivermos sendo usados e influenciados pelo Santo Espírito, não há nada que vai poder sobressair, prevalecer contra nós. Estaremos sendo conduzidos por Deus, estaremos enfrentando as lutas, as dificuldades. Estevão estava sendo conduzido por Deus aqui, as palavras da boca dele saíam, as palavras que o Espírito Santo colocava ali, mas ainda assim ele estava num tribunal sendo julgado e pouco depois seria apedrejado e morto. E outro ponto, cadê? Eles procuravam pelo medo, colocar medo nas pessoas a não seguir a Cristo. E muitas vezes eu e você vamos nos deparar cada vez mais com notícias, com fatos,
com acontecimentos ao nosso redor, que vai tornar cada vez mais difícil seguirmos a Cristo, tentando nos convencer a abandonar a fé pelo medo, pela força. É assim que se dará a marca da besta, que ela vai ser implementada pelo medo, pela força, forçando a consciência, não permitindo que eu e você sejamos livres de pensar. Deus, ele nos dá total liberdade e independência de pensarmos e agirmos como queremos, por mais que façamos isso contrário àquilo que ele deseja. Iremos caminhar para a morte, sim, por nossa própria escolha, mas ele não nos força a fazer nada. Enquanto o adversário, o príncipe das trevas, justamente faz o contrário. Ele quer forçar-nos a nós. Se nós seguirmos de boa vontade, para ele tudo bem. Mas se nós não quisermos, ele vai tentar de tudo para nos forçar. Então muito cuidado com aquilo que tenta colocar medo em você, tenta cercear, acabar com a sua liberdade de pensamento, de escolha, de consciência. Agindo mais como feras rapinantes do que como seres humanos, precipitaram-se sobre Estevão, rangendo os dentes. Nos rostos cruéis em redor de si, o prisioneiro leu a sua sorte. Estevão estava vendo que iria ser morto, mas não vacilou, e assim tem que ser a nossa fé, e assim tem que ser o nosso proceder, por mais que vejamos o caminho que estamos indo, o destino fatídico aqui nesse mundo. Não podemos vacilar na nossa fé, devemos continuar firmes, confiantes em Deus, que algo melhor está por vir, não necessariamente nessa terra, mas no porvir com toda certeza. Para ele o temor da morte desaparecera. Não tinha medo de morrer, ele não tinha medo de se entregar à vida, sabendo que estava fazendo aquela que era a vontade de Deus. Para ele, os coléricos sacerdotes e a turba irada não ofereciam terror. O quadro diante dele estava se desvaneceu da sua vista. Para ele, as portas do céu estavam abertas, e olhando para elas, viu a glória da corte de Deus e Cristo, em pé, como se havendo levantado de seu trono precisamente então, para dar auxílio aos seus servos. Cristo estará vindo em nosso auxílio nos momentos mais difíceis, nas duras lutas que enfrentamos. Estevão aqui estava indo para a morte, estava ali já sendo condenado. E se eu e você estivermos com Cristo, fazendo a vontade de Deus, não importa a situação em que estejamos, a mais difícil que esteja, quanto mais difícil, mais Cristo estará nos mostrando que está ao nosso lado para seguirmos firmes no caminho em que ele também seguiu. O martírio de Estevão produziu profunda impressão em todos os que presenciaram a lembrança da aprovação de Deus em sua face, as suas palavras que tocaram o coração dos que as ouviram, perceberam na mente dos espectadores e testificaram da verdade do que ele havia proclamado. Sua morte foi uma rude prova para a igreja, mas resultou na convicção de Saulo, que não pôde apagar em sua memória a fé, a consciência do mártir e a glória que resplandeceu em seu rosto. E aqui um ponto extremamente importante. Quando estivermos testemunhando, quando estivermos vivendo de fato a verdade, iremos demonstrar esses sinais. E as pessoas ao nosso redor, as pessoas irão ver aquilo, as pessoas irão compreender, irá causar impressão nas pessoas, as pessoas ficarão impressionadas de ver de fato a fé de Cristo sendo refletida em seu povo. As pessoas irão ver a minha e a sua fé através das nossas ações, através do nosso testemunho, e isso irá causar impressão nelas que elas não poderão tirar. Serão sementes lançadas em que o Espírito Santo poderá trabalhar e produzir frutos. Muitas vezes por outras pessoas, muitas vezes por intervenção do próprio Deus, e aquela árvore poderá germinar. No caso de Saulo, o próprio Deus interviu e fez aquela semente germinar. Na cena do julgamento e morte de Estevão, Saulo parecer estar imbuído de um zelo frenético, depois ficar irado com sua própria convicção íntima de que Estevão foi honrado por Deus, ao mesmo tempo em que era desonrado pelos homens.
E aqui outro ponto, né? O Saulo ficou irado porque na convicção dele, ele via que Estevão estava sendo honrado por Deus. E ele não conseguia entender ser honrado por Deus ao mesmo tempo que você está sendo, qual que foi a palavra aqui? Desonrado pelos homens. Ele não conseguia compreender isso. Estevão sendo honrado por Deus e desonrado pelos homens. Ele achava que as duas coisas deveriam estar em harmonia. Muitas vezes, eu e você pareceremos estar, ou estaremos de fato sendo desonrados por Deus. E algumas pessoas acharão que estaremos sendo desonrados por Deus também, por fazermos aquilo que a palavra nos diz, por seguirmos o exemplo que Cristo nos deixou. Mas estaremos sendo honrados por Deus. E algumas pessoas perceberão isso. É algo que claramente é uma injustiça, como pode ser honrado por Deus e desonrado pelos homens. Para a gente encerrar, eu falei que eu não li o capítulo de ontem, mas é que tem um dia que não tem a leitura, então tá certo os dias. Eu falei isso, eu consegui ver aqui. Então vamos lá para o último parágrafo de hoje para a gente encerrar o nosso estudo. Só para confirmar os irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o primeiro mártir cristão, para a gente encerrar o último parágrafo aqui do meu resumo. Depois da morte de Estevão, Saulo foi eleito membro do conselho do Sinédrio em consideração à parte que desempenhara naquela ocasião. Durante algum tempo foi um instrumento poderoso nas mãos de Satanás para promover sua rebelião contra o Filho de Deus. Logo, porém, este implacável perseguidor deveria ser empregado em edificar a igreja que então tentava destruir. Alguém mais poderoso que Satanás escolhera Saulo para tomar o lugar do martirizado Estevão, a fim de pregar e sofrer pelo seu nome e propagar extensamente as novas da salvação por meio de seu sangue. E olha aqui que interessante, a gente vê Saulo naquela ocasião sendo usado como instrumento nas mãos de Satanás. E foi usado muito nas mãos de Satanás. Mas aqui tem o ponto de virada. Logo, porém, este implacável perseguidor, Saulo, deveria ser empregado para edificar a igreja que então tentava destruir. Alguém mais poderoso que Satanás escolhera Saulo. Alguém mais poderoso. O próprio Deus escolheu Saulo. E o próprio Deus quer escolher a mim e a você hoje para sermos instrumentos nas mãos dele, para levar as boas novas, as novas da salvação, para testemunharmos verdadeiramente a transformação e tudo aquilo que Cristo tem feito em nossas vidas e aquilo que Ele fez por todos nós, por toda a humanidade, na cruz do Calvário. O único que pode nos dar alguma esperança nessa vida em que vivemos. Essa vida triste, vazia. Domingo agora terá as eleições, as pessoas se matando. Hoje eu vi uma notícia de que uma menina apanhou porque defendia um candidato A, um cara morreu porque defendia um candidato B. Os dois lados se matando, não é só um lado que está morrendo, os dois lados se matando, as pessoas se matando por idolatrar pessoas, por achar que as pessoas vão melhorar aqui, por achar que se colocar A ou B ou C vai melhorar alguma coisa. As pessoas procurando esperança, procurando algo melhor, e elas não conhecem a Cristo, e elas vão se enraizando nesse mundo, procurando, estendendo suas raízes cada vez mais fundo, procurando algo bom aqui. Mas daqui nada de bom virá. E nós, eu e você, que somos chamados por Deus agora para levar essa mensagem, temos aquilo que as pessoas estão almejando, pelo que as pessoas estão se matando aí fora. Uma esperança de algo melhor. Tudo de melhor. Tudo aquilo que nós jamais teremos aqui nessa vida, teremos quando Jesus voltar. E Ele está voltando. E os sinais estão mostrando. E mais do que nunca, é a hora de levarmos essa mensagem, de nos colocarmos à disposição da obra, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de testemunhar, de ensinar as pessoas.
vamos encerrar por aqui. Só um detalhe antes da oração. No sábado eu não vou conseguir fazer a live, então eu vou gravar o vídeo antes para que ele seja enviado, esteja disponível no sábado para os irmãos poderem estar fazendo o estudo também no dia. Então vamos lá. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida, tem algum outro ponto, o irmão leu o capítulo completo, quer compartilhar, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, que testemunho maravilhoso que temos de Estevão, que em face da morte não tremeu, não temeu e seguiu confiante em Ti, Senhor amado. Que possamos tomar esse exemplo em nossas vidas, Senhor. Que em meio às dificuldades dessa vida possamos confiar plenamente em Ti, tendo a certeza que o Senhor nos conduzirá. Iremos passar por dificuldades, por lutas aqui nessa terra. Por vezes sofreremos aqui, até a morte aqui, Senhor amado, mas temos a certeza que quando Jesus voltar, o galardão será muito maior. E essa é a nossa esperança, a bendita esperança na volta de Jesus, Senhor. Nos prepare para esse grande dia, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós e transforma-nos, Senhor. Que possamos resplandecer o Teu caráter aqui nessa terra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.